Diante das ameaças de um mega ataque israelense que pode ocorrer a qualquer momento e com qualquer dimensão, o Irã busca se precaver e ordena a retirada de vários navios petrolíferos do seu principal porto de exportação de petróleo. Será que Israel terá como alvo essas instalações petrolíferas? Se isso ocorrer, quais serão as possíveis consequências, não apenas para o Irã, mas também para o mundo? Além disso, Israel acredita ter eliminado mais um dos possíveis sucessores da liderança do Hezbollah, morta há pouco mais de uma semana. Definitivamente, ser líder do Hezbollah não é hoje a profissão mais segura no mundo. E o primeiro avião repatriando brasileiros que estavam no Líbano chega ao Brasil. Se você quiser ficar por dentro destes e de outros temas das atualidades, geografia ou geopolítica, já sabe, me acompanha no canal. Faça a sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Meu povo, hoje é domingo, dia de eleição, dia 6 de outubro de 2024. E aí, dá uma olhada nessa manchete, ó. Medo de ataque de Israel faz Irã mover frota de petroleiros. A manchete é do sábado, dia 5 de outubro. Imagens de satélites divulgadas pela empresa americana de monitoramento de petroleiros, a Tanker Trackers, mostra que, de quinta para sexta-feira, pelo menos 10 superpetroleiros da estatal iraniana NITC se afastaram do porto da ilha de Karg, na costa norte do país. Aqui a imagem de satélite, ou uma dessas imagens, que mostram o deslocamento desses navios. Aqui não dá para você identificar muito bem, mas eu te explico. Vamos lá. Segue mais, ó. Aqui, para facilitar a sua localização cartográfica, eu te mostro o Irã, e essa ilha Karg, que é o principal porto de exportação de petróleo do Irã, fica aqui, ó, no Golfo Pérsico, exatamente nessa localidade, nessa posição. E o local concentra 90%, olha só, gente, quase a totalidade, hein, dos embarques de petróleo iraniano para exportação que vão hoje principalmente para a China e Índia, devido às sanções que voltaram a vigorar contra o Irã, impostas aí pelo Ocidente, lá em 2018. E aí você talvez pense assim, né? Não, então um ataque de Israel contra essas instalações não vão trazer grandes prejuízos ao Ocidente. Afinal de contas, o maior comprador desse petróleo hoje é a China, então o prejuízo maior ficará com a China. Meu povo, não sejamos inocentes, né? Caso a China deixe de comprar petróleo do Irã por conta aí do conflito, a China automaticamente vai buscar outros fornecedores de petróleo. Automaticamente, o que isso fará com o preço do petróleo? Vai jogá-lo lá em cima, princípio básico do sistema capitalista. Quanto maior é a demanda por um determinado produto que está sendo menos ofertado, a tendência é o preço desse produto menos ofertado subir, o que traz um impacto global. Além disso, esse fato por si só, que já é muito ruim, ele pode ficar ainda pior. Então, imaginando uma situação na qual Israel ataque essas instalações petrolíferas do Irã, o que o Irã pode fazer em retaliação a Israel e, por consequência, ao mundo ocidental? Dá uma olhada nessa outra localidade aqui, ó. Reconhece esse ponto, essa passagem? Esse aqui é o chamado Estreito de Hormuz, que conecta o Golfo Pérsico ao restante aqui do Oceano Índico. E o Estreito de Hormuz é controlado pelo Irã. É por esse estreito que passam exportações de petróleo, não apenas do Irã, mas também as exportações feitas pelo Iraque, pelo Kuwait, parte aqui ó, da Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos. Por aqui, portanto, por esse estreito passa cerca de 30% do petróleo mundial. O que o Irã pode fazer? O Irã pode simplesmente ordenar o fechamento desse estreito. E aí menos petróleo ainda será disponibilizado para os grandes mercados mundiais. Aqui alguns números importantes sobre o Estreito de Hormuz. Ó. Em 2021, 17 milhões de barris de petróleo cruzaram o estreito todos os dias. 88% do petróleo produzido no Golfo Pérsico, nessa região, passa pelo Estreito de Hormuz. E caso haja o fechamento dele, o valor do preço do barril do petróleo pode ultrapassar os $100. Hoje ele está em torno de 60, 70 dólares. E aí, se de uma hora para outra esse valor ultrapassar os $100, isso provocaria um caos nos mercados mundiais, aumentaria a inflação, o custo de vida, etc. Seria muito ruim. Dá uma olhada então, ó.
Um perigo maior é que o Irã retalie esse possível ataque israelense contra as suas instalações petrolíferas, interrompendo o fluxo de petróleo do Estreito de Hormuz, ponto de estrangulamento petrolífero mais crítico do mundo. O canal tem 34 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito e é a única maneira de levar petróleo do Golfo Pérsico para os oceanos do mundo. Uma interrupção do Estreito de Hormuz pode elevar os preços do petróleo acima dos $100 o barril. E aí, como eu disse a vocês instantes, há outros países além do Irã que fazem uso desse estreito, inclusive países que fornecem petróleo para mercados ocidentais. Então, daí a importância dessa passagem, que acaba se transformando no atual estágio do conflito, um grande trunfo, uma grande carta nas mãos do Irã. Certo, certo? Um outro componente importante de ser colocado aí para a gente entender toda essa situação conflituosa está relacionado também às eleições nos Estados Unidos da América. Ainda que o presidente Biden, nos últimos dias, tenha deixado, numa entrevista concedida lá na Casa Branca, tenha deixado transparecer que os Estados Unidos apoiariam um eventual ataque israelense a essas bases petrolíferas, ele acabou recuando, voltando atrás, e dizendo que não era interessante que Israel fizesse isso. Está aqui, ó. Se fosse Israel, pensaria em alternativas a esse possível ataque a bases petrolíferas. Por quê, gente? Porque um eventual aumento do preço do petróleo geraria esse processo inflacionário que atingiria inevitavelmente também os Estados Unidos às vésperas das eleições presidenciais. E aí isso poderia prejudicar em muito a eleição dos democratas, ou a busca pela reeleição dos democratas com a Kamala Harris. Inevitavelmente, parte da população colocaria a culpa do aumento geral de preços, do processo inflacionário, no governo de momento, que é o governo democrata. Então, acredito que debaixo dos panos, nos bastidores, o Donald Trump está doidinho para que Israel faça esse ataque também contra essas instalações nucleares, porque isso pode beneficiá-lo muito do ponto de vista eleitoral. Beleza, beleza? O que vocês acham disso? Concordam? Acham que essa questão petrolífera tem um peso grandioso nas eleições dos Estados Unidos? Deixa para mim sua opinião aqui logo abaixo do vídeo. Seguindo, meu povo, em mais um ataque dos vários ataques que Israel vem fazendo contra alvos do Hezbollah no Líbano, Israel acredita ter eliminado mais um dos possíveis nomes cotados aí para sucederem o Hassan Nasrallah, aquela liderança do Hezbollah, morta na sexta-feira anterior, há mais de uma semana. Dessa vez aí, o alvo acredita ter sido o Hashem Safedini. Um ataque israelense na noite da última quinta-feira, dia 3, contra um bunker do grupo Hezbollah, possivelmente matou o homem cotado para liderar a agremiação. Mais um dos possíveis nomes, Israel tem eliminado aí vários desses candidatos. Desde a ação, ninguém sabe o paradeiro do Hashem Safedini, que está sendo dado como morto, embora não haja confirmação oficial. Ele deveria assumir o cargo de secretário-geral do Hezbollah, depois que Israel matou, com um estrondoso ataque a Beirute, o Hassan Nasrallah. Então, definitivamente, o momento atual do Hezbollah é de um grande enfraquecimento, principalmente das suas lideranças. E aí, sem essas lideranças, como continuará agindo o grupo? Será que Israel terá sucesso no aniquilamento desse grupo? Como já comentamos em vídeos anteriores, é muito complexo você falar em eliminação total de um grupo radical islâmico, de um grupo terrorista, como é o Hezbollah. Afinal de contas, esses grupos, eles envolvem uma ideologia, uma ideia. Você pode até eliminar os homens, mas será que a ideia também é eliminada? Então fica aí mais esse questionamento para refletirmos juntos. E aí hoje, domingo, pela manhã, por volta aí das 10h30, 11 horas, aterrissou lá em São Paulo o primeiro voo da FAB, da Força Aérea, trazendo brasileiros repatriados do Líbano. Tá aí a imagem desse avião da FAB. O primeiro avião com brasileiros repatriados do Líbano pousou na manhã deste domingo em São Paulo. A aeronave, um KC-30 da Força Aérea, tocou o solo da base de Guarulhos por volta das 10h30. No voo estavam 229 brasileiros, que optaram por deixar o Líbano devido à escalada do conflito entre Hezbollah e Israel. O governo brasileiro disse que esse é apenas o primeiro dos voos. Nos próximos dias, esse mesmo avião retornará ao Líbano, trazendo aí mais brasileiros, mais cidadãos do Brasil. A perspectiva é que essas operações durem aí semanas. Afinal de contas, são cerca de 3.000 brasileiros
que já solicitaram ao governo do nosso país a repatriação, ou seja, querem fugir do Líbano por conta da tensão, por conta da guerra. Tomara aí que a Força Aérea consiga trazer de volta todos os brasileiros sãos e salvos. Beleza, meu povo? É isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Comenta. E amanhã, segunda-feira, dia 7, eu volto com mais vídeos falando aí possivelmente de algum outro ataque. Seja de Israel, seja dos grupos radicais apoiados pelo Irã. Afinal de contas, amanhã, dia 7, completa exatamente um ano daqueles ataques feitos pelo Hamas contra Israel, que deu início a toda essa situação conflituosa vivida hoje no Oriente Médio. Pelo menos deu início a mais esse capítulo, né? O Oriente Médio é há muitas décadas uma região em constante ebulição. Então é isso. Um forte abraço, te espero no próximo vídeo. Valeu!